Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A minha pregação hoje, irmão, é no livro de Romanos, capítulo 8, e o textuário logo diz assim: a nova vida debaixo da graça, do Espírito, de santidade e adoção. Já está dizendo tudo para quem é esta pregação que serve para ele, foi efeito, né? Glória a Deus, né? É a nova, não é a velha vida, é uma nova vida. A nova vida, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos meus irmãos que têm me assistido às minhas pregações, que têm compartilhado. Glória a Deus. Tem se inscrevido até no meu canal. E é um canal simples, mas sempre eu prego o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então o apóstolo Paulo disse assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque o que era impossível, a lei, visto que estava sendo enferma na carne, então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são carnal se inclinam para as coisas da carne. Glória a Deus. Os que são espiritual se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte e não é sujeita à lei de Deus. Glória a Deus. Mas o Espírito é vida. Glória a Deus. É por isso que está escrito na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Que estando nós mortos, na verdade, em ofensa e pecado, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar em região celestial. Nós estávamos mortos espiritual. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 22 ou 31. Não tem lido o que Deus falou acerca da ressurreição dos mortos, que o Deus de Abraão e o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, sim, não é Deus dos mortos, mas sim Deus do vivo. E Ele nos vivificou. Não vá pensar, meu irmão, que um cartão de membro é um controle que controla a gente, não é verdade, na terra, né? Glória a Deus. Mas o raio-x de Deus vai mais além. Vai mais além. Porque não é o cartão de membro que salva o crente. É uma vida debaixo, na verdade, da proteção de Deus e um Espírito Santo de adoção e viver uma vida de santidade diante de Deus. Quando nós falamos da palavra santo, é uma pessoa que é separado para servir só a Deus, tem se adoado a Deus, né? Não vive nas obras da carne, né? Nas obras mortas, não é verdade? Glória a Deus, né? Nas obras da carne, né? Não vive nas obras mortas da carne, mas vive no Espírito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isto. Nós temos que avançar, né?
progredir e não voltar atrás. Nós temos que avançar para frente, né? Porque a Bíblia diz que quando, glória a Deus, nós era menino, na fé quer dizer, falava como menino, não é verdade? Glória, mas depois que nós crescemos, amadurecemos, quer dizer, no espírito, não fazemos mais as coisas de menino. Glória a Deus, é isto, né? Então nós temos, né, que cada dia ir melhorando. Paulo disse uma certa vez, irmão, glória a Deus, lá no livro de Hebreu, glória a Deus, o capítulo de número 6, e o contexto fala que Paulo disse, né? Pelo tempo, já era para você ser mestre, né? Porque o povo não estava entendendo ainda, não é verdade, o verdadeiro evangelho, né? E Paulo chegou, disse até assim, nesse contexto, ele disse, do livro de Hebreu, capítulo de número 6, ele chegou, disse, né? Deixando o rudimento de Cristo, não é verdade, e passamos para a perfeição. Glória a Deus, porque Jesus era judeu, não é verdade, e morreu na lei, porque ele estava acusando a lei e a graça, e Jesus morreu na lei, mas ele veio trazer a graça, e depois da sua morte foi que foi trazido a graça, não é verdade? Glória a Deus. Então, é isto que Jesus ensinou a nós, glória a Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque também nesse texto que eu li agora, na verdade, a Bíblia fala, glória a Deus, os que são de Cristo, conforme está escrito, que eu falei agora no livro de Hebreu, o contexto do 6 fala, dizendo, os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Não é verdade? Porque os que são espiritual, a Bíblia fala, lá em Gálatas também, que se inclina para as coisas do Espírito. Mas o que são carnal, se inclina para as coisas da carne. Aí ele chegou e disse, vós não estáis na carne, mas estamos na carne, mas andamos segundo o Espírito. Está entendendo, irmão? Nós estamos na carne, estamos no corpo de carne ainda, mas andamos segundo o Espírito. Porque o nosso Pai, Deus é Espírito. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse à mulher samaritana. Lá, ele falou à mulher samaritana. Ele disse ela no Porto de Jacó, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que, glória a Deus, que Jesus foi para uma cidade chamada Circa, junto da herdade que Jacó tinha dado a José, seu filho, e Jesus chegou assim a hora sexta, meio-dia, e tinha uma mulher ali que estava tirando água. E Jesus disse, mulher, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham de comprar comida na cidade. A Bíblia diz, glória a Deus, que ele ia para essa cidade chamada Circa e era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Para que era necessário passar por Samaria? Porque ele sabia, com a sua onisciência, que aquela mulher ia chegar lá no poço de Jacó para tirar água. Ela era uma mulher prostituta. Glória a Deus. Então, glória a Deus, ela conhecia os judeus certamente por causa das vestes, não é verdade? Das suas roupas de rabino, não é verdade? Então, havia uma intriga entre os judeus, porque quando o povo vieram subindo do Egito, e quando chegou em Canaã Celestial, não é verdade? Não é verdade que chegou na nova, né, em Canaã, então o povo ali, né, fez uma escolha, porque veio outras nações também, outras raças de gente junto com os judeus, e os judeus zeloso pela lei, não é verdade, judaica,
Então tem pessoa lá que trouxe costume, não é verdade, com outros deuses, né? Com outros, vai no altar e tudo. E se corromperam com outros costumes lá no Egito, não é verdade? Então quando chegou na terra de Canaã, então a liderança mandou eles, né, se separar. E eles ficaram sem lugar, não ficou em Jerusalém e foram, né, para Samaria. Aí, de historiador, que era uma distância de Jerusalém para lá de 120 quilômetros. Então, quando chegou lá, ele não tinha lugar para adorar. Então, eles chegaram e ficaram adorando no Monte Gerizim, não é verdade? Porque não tinha tempo. Aí, quando Jesus pediu ela de beber, aí ela chegou, disse: por que tu me pede de beber, sendo eu samaritana? Tu não sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Por que não se comunicaram? Porque houve essa separação por causa que eles trouxeram mau costume lá do Egito, né? Glória a Deus. Então, houve essa separação, não é verdade? Foram separados, foram para Samaria. Mas eles também, eles adoravam a Deus, né? Adoravam a Deus. Mas foram escolhidos. Então, o que acontece ali? Então, quando eles tinham dado de beber, e ela chegou e disse: por que tu me pede beber? Tu não sabe que ele não se comunica com os judeus, os samaritanos, não se comunica com ele, porque ele é intrigado. Mas Jesus era um judeu, mas diferente, que é o judeu salvador, que se encarnou-se para salvar, mas ela não sabia. Diz: como é que tu pede-me de beber, sendo eu sou mulher samaritana? Aí Jesus disse: se tu souber, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu daria, e tu pediria, e eu te daria água viva, água que salta ou que jorra para a vida eterna. Jesus disse a ela: glória a Deus. Ela chegou e disse: Senhor, me dai desta água, para que nunca mais eu venha aqui tirá-la. Porque ela, as outras mulheres, senhoras, vinham tirar água pela manhã e pela tarde. E era uma decepção, mulher prostituta, não podia estar junto, ela se sentia desprezada, e não podia estar junto com a senhora casada da época. Ela se vestia, se trajava, se vestia diferente, os cortes de cabelo diferentes, e era uma pessoa excluída do povo de Israel. Então ela, na verdade, ela chegou, né? Vinha na hora meio-dia em ponto, no pingo da meio-dia, o sol bem quente, que ela vinha tirar água. Ela não vinha quando a senhora de manhã, né? E pela tarde, quando estava no pingo da meio-dia, que ela vinha, quando o sol estava bem quente e a terra quente, porque não tinha ninguém, só era ela só. Mas nessa hora, né? Era necessário de passar por Samaria, e chegou na hora de meio-dia, encontrou ela no poço e houve esse diálogo. Ela rejeitando e Jesus sempre acolhendo ela, não é verdade? Aí ele disse a ela que ela bebia daquela água e tornava a ter sede. Mas se ela bebesse da água que Jesus desse a ela, nunca mais ela teria sede. Porque a água que Jesus desse a ela se faria uma fonte que jorra para a vida eterna. Né? Jesus estava falando da água da salvação. E ela estava pensando que era uma água material. E ela, por se achar excluída, não é verdade, entre a sociedade, e esse sacrifício para ela pegar essa água, ela tinha vontade de deixar, de vir nessa hora, não vim tirar água, mas naquela hora tão difícil, do sol tão castigante no deserto. Então aconteceu, né, que Jesus chegou e disse a ela: vai buscar o teu marido e vem cá, né? Porque também antes ela disse assim: eu vejo que tu és profeta, né? Ela disse depois que tu és profeta. Porque os nossos pais diziam que o lugar de adorar a Deus é aqui em Jerusalém e no monte. Glória a Deus. Né? Em Jerusalém tinha o templo, mas lá, em Jerusalém tinha o templo, mas ali, cá em Samaria não tinha templo, ele adorava no monte Gerizim lá, adorava Deus lá, mas ele não tinha tempo para adorar ainda, né? Aí Jesus agora chegou e disse a ela: se tu beber desta água, tornará a ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Eles falam da salvação.
nunca mais terá sede, porque a água que eu te der te fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela chegou e disse, Senhor, me dai desta água para que nunca mais eu venha aqui tirá-la. Veja o que ela disse. Para que nunca mais eu venha aqui tirá-la. Água, não é verdade? Aonde é que tem água viva? Aí Jesus chegou e disse, vai chamar o teu marido e vem cá. Aí ela chegou e disse, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus chegou e disse a ela, falasse bem, porque tu já possuis 5 maridos, e o que tu tem também não é teu. Porque ela pegava um bigu, certamente, com uma colega dela ainda, já tinha sido 5 maridos, e esse homem que ela tinha também era de uma amiga dela, certamente, ela pegava um bigu. Está entendendo? Então aí, de historiador, que ela pegava um bigu aí, com uma amiga, glória a Deus. Aí, o que aconteceu? Jesus disse a ela, né? Glória a Deus, vai buscar ela, tira o marido. Aí Jesus chegou e disse a ela, falasse a verdade, porque já possui já 5 que tem no é teu, não é verdade? Então ela disse que via que Jesus era profeta, porque estava revelando a vida dela. Aí, o que aconteceu? Glória a Deus. Aí a mulher, glória a Deus, saiu e foi para a cidade de Samaria. E quando chegou na cidade de Samaria, ela disse, eu encontrei um homem ali. Porventura, não é ele o Cristo? Aí as pessoas fecharam os cartórios, o comércio fechou-se, não é verdade? Certamente em parte, e foram ter com Jesus, não é verdade? No rebaldo, né? Aonde ele encontrou aquela mulher, naquela fonte de água, né? Glória a Deus. Aí, quando o povo viu Jesus se revelando ali, aí o povo que esperava Cristo, trouxeram Jesus para dentro de Samaria. O evangelho aí foi pregado dentro de Samaria, aonde o judeu chegou, excluíram algum bocado de pessoas e mandaram ir embora da cidade de Jerusalém, né? E falar, né, que o lugar de adorar a Deus era no templo ou em Jerusalém, glória a Deus, porque antes da graça, glória a Deus, existia lá no templo de Jerusalém, não é verdade, um lugar, não é verdade, dentro do templo, de que ficava os sacerdotes, e os sacerdotes, às vezes, tinha 80 sacerdotes dentro do templo, como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, né? Que fala da história de Uzia, né? Que tinha 80 sacerdotes, glória a Deus. E ali ficava os sacerdotes, no templo. E o sumo sacerdote, que era um homem só, escolhido no meio de uma nação, se consagrando o ano todo para Deus descer, onde tinha um cortinado ali, né? Havia uma divisão, né? E ali estava o quê? Não é verdade? Estava o quê? A arca, não é verdade? Com os querubins um olhando para o outro, não é verdade? Né? O cajado que florou lá no deserto, né? Glória, o cajado que florou. E também estava ali o que mais? O maná, lá no deserto, né, irmão? Estava ali dentro, né? E ali o sumo sacerdote, né? Glória a Deus, começava incensando aquele lugar, né? E com incenso, né? Ali dentro, né? E com uma certa mirra, né? O incensário, e ali começava a fumaça invadir, né? Daquele lugar onde estava um cortinado, que diz o historiador, que aquele cortinado era 2 juntas de boi por meio de argora para puxar, para poder abrir, né? E ele ficava depois do templo, no lugar que tinha uma separação, mas isso era ele. Ali nele existia o quê? Um cinto, né? Um cordão, aliás, cheio de campainha, e ficava a ponta da corda do lado de fora, dentro do templo. Do templo para lá onde estava o cortinado, lá de dentro, onde ele estava, então ficava ele amarrado com aquele cordão cheio de campainha, e o cordão ficava lá de fora, porque se ele tivesse em pecado, então ele morria. Então as pessoas puxavam ele, os sacerdotes, para o lado de fora, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Era o lugar do Santíssimo,
né? Ninguém podia entrar de maneira naquele lugar. Porque só quem falava era esse homem, que era o sumo, porque existia o sacerdote e o sumo sacerdote, né? E naquela fumaça, então ele descia ali, Deus descia ali e falava com ele, porque já que ninguém pode ver Deus, então a fumaça ficava enfumaçando ali, enchia o templo, né? Para que o homem não visse Deus, mas ouvia Deus falar. E Deus falava e dava as leis para distribuir para quem? Para o rei, não é verdade? E para a nação de Israel. Só para o povo de Israel, aquela lei, não é verdade? Então, o que acontecia? O que acontecia é que Deus falava e o sumo sacerdote falava para o povo o que Deus falou. Então, se chamava governo teocrático. Hoje não é mais quer dizer, governo teocrático, quer dizer, governo de Deus, do governo que era regido por Deus. Mas depois o povo, quando Samuel ficou velho, o pessoal não pediram, não é verdade? O quê? Eles pediram o quê? Pediram um rei, porque Samuel já estava velho, né? E ele chegou, rejeitaram Samuel. Não queria mais Samuel. E Samuel ficou triste com isso e foi se consultar a Deus. Deus chegou e disse, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. E o resultado foi que Saul, na verdade, acabou, né? Trazendo um grande problema para Israel. Porque Saul não era pastor de ovelha como Davi, era um pastor de jumenta, né? Aí já começou errado. Uma pessoa que cuidava de um bicho bruto. Glória a Deus. Que custa aprender, né? Quem cria ovelha é uma pessoa, na verdade, que cria um bicho que é muito aprendizado, um bicho que aprende as coisas. Mas jumento é problemático, né? Então já começou a escolha, e a escolha não foi de Deus, foi do povo. Glória a Deus. Aí começou o problema no mundo. Então, né, hoje existe os países, na verdade, que é democracia, existem outros que é rei, né? Outros tipos de governo aí, não é verdade? Glória a Deus. Comunismo, sei lá, muita coisa no mundo, né? Mas o rei era que reinava e trazia leis, era o próprio Deus e distribuía para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, na verdade, passava para os sacerdotes, para o sacerdote passava para toda a nação. E se ele tivesse em falta ali, ele morria, esse homem, queimado. Deus queimava ele lá, naquele lugar que ele estava oferecendo, no lugar lá que ele estava oferecendo, no lugar do Santíssimo, ele morria queimado. Hoje, muitas pessoas sobem numa plataforma ali no altar, e às vezes está em falta com Deus, está morto espiritual, mas Deus não mata ele logo, não é verdade? A alma dele, a carne dele, não é verdade? Mas ele está morto espiritual, porque ele não sente a presença de Deus. Deus, não é verdade, não está operando nele mais, não é verdade? Mas ele pode ficar naquele lugar, não é verdade? Que a gente chama de altar. Mas o altar agora, glória a Deus, em lugar de ficar nós que somos o altar de Deus, não é verdade? Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Então, glória a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque tinha alguns irmãos lá em Roma que ainda ele andava segundo a carne. Eles arrumavam problema, né, dizendo assim, né, que era mais Paulo, que era mais Apolo, que era mais César, né, que era mais Cristo, né? E Paulo chegou, passou uma disciplina para ele, dizendo a eles, né, glória a Deus, eu fui informado pela família de Coé que há dissensão entre vós. Eu quero dizer com isso que um que é de Paulo, de Apolo, né, Cristo dividido, Paulo falou para eles, Cristo dividido, não é verdade? Porque toda a honra é dada a Jesus, glória a Deus, não é verdade? Paulo disse, você foi batizado, foi no nome de Paulo? Foi no nome de Apolo? Foi no nome de... Não, vocês foram batizados no nome de Cristo. Paulo chegou e disse, não é verdade? Glória a Deus. Então, Paulo chegou, falou estas palavras para os irmãos que estavam com essa bobagem, né, querendo dar honra a um, quem é fulano, fulano. Mas quem é grande é Cristo. Agora, Cristo estando na vida da pessoa, então ele engrandece a pessoa através do Espírito dele mesmo, mas não é a pessoa em si que é alguma coisa, não é verdade? Glória a Deus, porque Jesus diz lá no livro de João, 15 em diante, no contexto fala, que ele disse, ele chegou e disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, não é verdade?
Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira e lança fora. E limpa que dá fruto para dar mais fruta, para dar mais fruta ainda. E vós já estão limpos pela palavra, ele falou. Não é verdade? Ele diz, porque sem mim nada poderei fazer. Nada, não pode fazer, não dá fruto, né? Não foi a obra que é para fazer, não é verdade? Então é um evangelho artificial. As pessoas que, né, não dão oportunidade ao Espírito Santo de Jesus para operar na vida dele. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Então Paulo chegou, falou para os irmãos, né, que ainda havia alguém que tinha julgamento para ele. Ele não quis dizer que estava condenado. Mas ele diz, agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque os irmãos viviam ali em contenda, né? Querendo dar, né, a oportunidade às pessoas, né? Às pessoas humanas, que era mais fulano, mais cicrano, né? E outra era Cristo, era aquela confusão. E Paulo chegou e disse, eu recebo vocês não como a espiritual, mas como a carnal, como uma menina em Cristo. E vocês querem dizer que não é carnal? Havendo contenda e dissensão de vocês? Não é verdade? Glória a Deus. Paulo falou para os irmãos, deu uma instrução aos irmãos, ensinou os irmãos. Glória a Deus, né? Porque ninguém seja mais ninguém do que o outro. Quem é bom, quem é poderoso, e toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, e ao homem não. Aí ele chegou e disse, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Existem duas leis. A lei do Espírito da vida, que é o de Cristo. Porque ontem tinha, antigamente, era a lei de quê? Né? A lei, né, de Moisés, não é verdade? Glória a Deus, não é verdade? A lei das cerimônias também existia, cerimonial, do ritual, não é verdade? De lavar, né, as mãos, os pés, com aquela bacia de cobre, depois lavava na de ouro, e começava com aqueles, não é verdade? Com aquele ritual. Isso tudo acabou-se. Glória a Deus. Jesus entra diretamente na vida do homem, através do Espírito Santo, não é verdade? E quando o Espírito Santo viesse, ele falava que não precisava de ninguém ensinaria nada, porque ele fazia o lembrar de tudo. Glória a Deus, né? E conduziu o homem a toda a verdade. Foi isso que Jesus falou. Mas isso é para quem tem o Espírito Santo. Glória, não é para qualquer um. Está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Porque tem pessoa que trabalha contra o Espírito Santo. Diz que tem o Espírito Santo, glória, mas a obra dele, glória a Deus, é a obra da carne. Glória a Deus. Então é uma prova que o Espírito não está nele. Glória a Deus. O Espírito veio para quê? O Espírito Santo veio para quê? Para educar a nossa alma. Como eu já falei este dia, que nós somos feitos de 3 elementos. Corpo, que é a carne que João diz que para nada presta. A alma, que é o nosso sentimento, né? Que quando nós ganhamos alguma vantagem, nós ficamos alegres. E quando nós perdemos, ficamos tristes, né? A alma é a alma, né? Mas não ficamos, o crente que é crente, ele não fica desequilibrado por causa de alguma coisa que sofre a alma dele, porque ele é conduzido pelo Espírito, né? Porque Jesus disse lá no livro de João, glória a Deus, capítulo de número 14 e o verso 21, Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu rogarei ao meu Pai. Rogar é pedir, implorar a Deus outro Consolador. Eu vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe, mas vós conhecerei e habita em vós. Eu vou, mas voltarei. Ele não voltou fisicamente mais, mas voltou através do Espírito Santo. Porque nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Está escrito lá em Coríntios 13, não é verdade? Então, meus irmãos, glória a Deus. É se o Espírito de Cristo passar a morar na pessoa. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Jesus, porque ele disse, não é verdade, não sabeis vós, Paulo disse em Coríntios 13, que sois o templo de Deus, porque antes Deus descia no templo, lá como eu falei agora, no lugar do Santíssimo, e falava com o homem. Mas agora não existe mais isso, né? Agora o templo de Deus não é aquela plataforma da igreja, onde fica, né, a liderança. Ali Deus desce através do Itá e age nos homens que estão ali, e na igreja também, nos pequenininhos, não é verdade? Que não é liderança também. Porque a Bíblia diz que agora não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos beberam da mesma água, que é a palavra, e todos receberam o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo.
Glória a Deus, não é verdade? Então é isto, meus irmãos. O irmão que é pequenininho recebe o mesmo espírito que uma pessoa que é intelectual, que é uma liderança, recebe também. A mesma coisa. Glória a Jesus. Está entendendo, meus irmãos? Nós respeitamos a nossa liderança, glória a Jesus, né? Porque eles estão, não é verdade? Glória a Deus, para nos ensinar. Não é verdade? Glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Mas, glória a Deus, né? Mas quem está na frente de tudo isso é o Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, não é verdade? Que veio para nos educar, a nossa alma. Glória a Deus. Não é preciso nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não é mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, né? Nós vimos que os irmãos ali... Aí o que a Bíblia diz no mesmo contexto, que o que era impossível, a lei, era uma coisa impossível, através de sangue de bode, de carneiro, não é verdade? Daquele sacrifício que ele fazia, não é verdade? Eles que era impossível, que ali cobria o pecado. Aí Jesus veio de uma vez só para quê? Para perdoar e purificar e a limpar através do seu sangue, né? As pessoas que o aceitaram no novo pacto. A aliança antiga já se passaram. Agora as coisas não é mais o ritual de antigamente, né? Nem a cerimônia de antigamente. Agora, glória a Deus, nós passamos mais adiante, né? Porque a Bíblia diz, deixando o rudimento de Cristo, não é verdade? E passamos à perfeição. A perfeição, irmão, é mergulhar no mundo espiritual, a glória. Dar lugar a Cristo na vida, na terra, glória a Deus. Não é cerimônia, não é fazer coisa, né, de estar se forçando, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolo, glória. Tá entendendo, irmão? Agora o negócio é espiritual, glória a Deus, né? Glória a Deus. É que quis morar em você. Se ele mora em você, porque os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se o qual não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus, né? E o Espírito de Cristo veio para educar a nossa vida espiritual. Não é uma pessoa desequilibrada, porque o Espírito de Cristo é vida, né? Mas a carne é morte, a criança da carne é morte. É prostituição, é bebedeira, não é verdade? É contenda, é heresia, não é verdade? E quem pratica essas coisas, Paulo diz que vos declaro, como declarei antes, que de maneira nenhuma faz parte do reino de Deus. E se uma pessoa não faz parte do reino de Deus, como é que vai entrar no céu? De maneira nenhuma. Ele não está estagiando para entrar no céu. Glória a Deus. Tá? Ele não faz parte do reino. Glória a Deus. Porque Jesus não pegou religião aqui. Nem placa de igreja. O que ele pegou foi reino. Glória. Não é verdade? Ele pegou reino. Glória a Deus. Não é verdade? E essa palavra reino na Bíblia está em muito lugar. Glória a Deus. Não é verdade? Como eu já falei outro dia. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que tomam nas suas lâmpadas, como não sabe. Está escrito em Mateus 25. Não é verdade? Sempre simbolizando isso aí. O reino de Deus também é semelhante a um pescador que pegou a rede, lançou sobre o mar e atalhou os 4 punhos, jogou na beira da praia, pegou os peixes bons, colocou no cesto e os maus jogou fora. Não jogou nem dentro do mar de novo, jogou fora para morrer. É isso, simbolizando o quê? O céu e o inferno. Que é o mar? O mar é o mundo, né? A rede é a palavra. E que é os peixes? É as almas que o pecador vai pegar para Jesus, não é verdade? E Deus depois, quem faz na cefa, né, na escolha, os peixes bons, colocados no cesto para alimento. Mas os que não são peixe, não é verdade? Que são insetos lá no mar, ele vai ser jogado fora. Glória a Deus, está entendendo? Para morrer espiritualmente falando. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz o que era impossível a lei. Vendo que estava enferma na carne, Deus enviou o seu filho em semelhança de carne do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? E os que são espirituais se inclinam para as coisas espirituais, os que são carnal se inclinam para as coisas da carne. Glória a Deus, né? E os que estão segundo a carne, é impossível agradar a Deus, não agrada a Deus. Então tem duas igrejas, tem uma igreja só. Tem os crentes que são espiritual e são os crentes que são carnal. Glória a Deus, está entendendo, irmão? Então o que era impossível, a lei. A lei foi os alicerces. Deus operava no tempo da lei, mas agora estamos no tempo, estamos em graça. E a Bíblia diz em Romanos que Cristo reina em nossa vida já. Glória, não é a velha natureza. Quem reina na vida do crente é o Espírito Santo, quando ele é um verdadeiro crente. Porque ele é o templo de Deus e morada do Espírito. Porque antigamente Deus entrava no templo de Jerusalém. Lá, né,
no templo de Jerusalém, no lugar santíssimo, onde ficava o sacerdote, Deus falava com ele. Mas agora Deus fala com todo mundo, pé de chinelo, dentro que ele seja um crente fiel, que recebe o Espírito Santo, e a alma dele é educada pelo Espírito Santo, então ele é uma pessoa que mudou de vida, né? Mudou, não é verdade, da água para o vinho, né? A sua natureza, não é verdade? Então, meus irmãos, é isto, glória a Deus, né? Então, as pessoas que é nascido da água e do Espírito não vão arrumando problema com ninguém, glória, fica na dele, e ele mergulha no mundo espiritual, né? Cada dia mais, não é verdade? Glória a Deus, porque ele é uma pessoa, glória a Deus, que tem a sua vida, se adoou a Cristo, não é verdade? Se entregou de corpo e alma para Jesus. Então, quando se entrega de corpo e alma para Jesus, aí o Espírito Santo, né, entra na vida da pessoa e a pessoa vai ser conduzida pelo Espírito, não vai ser um rejeitado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Jesus. Porque Jesus disse que vou para o meu Pai, mas não deixei vocês órfãos, eu voltarei para você. Mas Jesus voltou, irmão, para a gente, para morar em nós. Glória a Deus. E para ele morar em nossa vida, tem que haver uma grande mudança em nova vida, não é verdade? Nós temos que dar lugar, não é? Com as nossas altitudes, com nossos olhos, não é verdade? Não ser uma pessoa dos olhos gordos, não ser uma pessoa mentiroso, calculista, não é verdade, irmão? Seja uma pessoa santa, que não tenha palavras, não é verdade? Indecente, né? Não tenha um pensamento, não é verdade? Poluída, porque a própria Bíblia diz assim, que os que são de Cristo têm a mente de Cristo, tá entendendo? Porque é de Cristo, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito, glória a Deus, né? Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, glória a Deus. Mas para quem tem o Espírito, mas para um religioso, né? Fica difícil, glória a Deus, não é verdade? Ele vai servir de pedra de tropeço na igreja, não é verdade? Porque ele, irmão, não é, o alvo dele não é o céu, é terra. E a terra não traz, não é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu. A Bíblia diz que o caminho do entendido, ou o pensamento, é para cima, para se livrar do inferno de aqui embaixo. Não é verdade? Nós temos que olhar para cima, não é para baixo. Quem olha para baixo é porco, né? Ele não olha para cima, né? Mas a águia, né? E o pombinho, a pombinha, olha para cima, voa, o negócio de ganhar altura, não é verdade? Olhando para cima, não é verdade, irmão? Então aqui só tem prudentina, não é verdade? Tem coisa boa, mas tem mais coisa ruim, né? Pecado, mentira, não é verdade? Então nós vivemos aqui na terra para fazer a diferença, porque a Bíblia diz que há uma diferença entre que serve a Deus e que não serve, não é verdade, irmão? Nós somos diferentes. Então Deus continue abençoando meus irmãos, ajudando cada um de nós, glória a Deus, né? Que Jesus está à porta a voltar, não é verdade? Não fique, né, pensando em outra coisa, que nenhuma condenação há, não, para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, glória a Deus, do lei. Tem condenação para aquele que anda segundo a carne, mas para quem anda segundo o Espírito, não há nenhum julgamento mais, não há mais condenação, não tem mais problema por ele. Quando Jesus vir, ele vai, né, ser levado e ver com o Pai, mas vai ter um bocado, vai ser julgado, não é verdade, irmão? Glória a Deus. Então vai ter um bocado que eu creio que não vai ser julgado, por quê? Porque todo mundo que vai a um tribunal, né, vai também para assistir o tribunal, não é verdade? Mas não vai ser julgado todo mundo que está lá. Todo tem que comparecer, mas comparecer é uma coisa, e ser julgado é outra. Tá entendendo, irmão? É isso, meu irmão. Todos têm né, assistir, né, e comparecer no tribunal de Cristo. Mas tem as pessoas que não vai para lá para ser mais julgado, não. Não é verdade? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Não tem mais condenação, não tem mais julgamento, não tem nada. Ele vai ser só arrebatado, né? Mas na verdade, tem um bocado que vai comparecer e vai ser julgado, né? Glória a Deus. Mas nós não temos mais condenação. Então, irmão, fica na paz. Deus continue nos ajudando e ajudando todos os meus irmãos que têm me assistido. Eu agradeço muito aos santos irmãos que têm, glória a Deus, assistido o meu canal. Glória a Deus. Eu estou lá com mais de 2.000 visualizações. Um bocado de pessoa, né, deu joinha, outros se inscreveram. E Deus continue abençoando meus irmãos. Compartilhe. Né? Se inscreva no meu canal, glória a Jesus, né, meus irmãos, glória a Deus, né, porque eu, glória a Deus, quero que toda a honra e toda a glória seja dado a
Jesus, né? E vocês, glória a Deus, me assistindo, glória a Deus, não é meu, isso não é meu, isso é a palavra de Deus. Jesus disse, eu e minha palavra somos só. Então estou pregando a palavra, ainda que eu tenha falho, mas a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e é eficaz. Porque Davi disse, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então vamos viver pela palavra, porque Jesus disse, eu e minha palavra somos só. Quem não crê na palavra de Deus, não é verdade? Então também não está crendo em Deus. Fica na paz de novo, Deus continue te abençoando. Todos os meus irmãos que têm me assistido, o meu canal, glória, se inscreva, como eu já falei de novo, compartilhe, comente, glória a Deus, com os outros irmãos, em nome de Jesus. E Deus dê um abraço na sua alma nesta noite. Amém.